E hoje eu vou falar um pouco sobre esse nicho esquisito aí, que é o nicho de coach de relacionamentos e dicas de relacionamento, como conquistar alguém, etc. Putz, e dá um certo desgosto, porque eu tenho que ver alguns vídeos relacionados a isso, e nossa, como tem conteúdo que abrange uma audiência, um público muito grande, e você sabe que é um conteúdo que não agrega em nada, que é puro balaio, nossa, dá muito desgosto ver que tem muito público e que tem muita visualização nesse tipo de conteúdo. E assim, o que eu acho mais estranho e que eu desgosto desse tipo de nicho e desse tipo de modinha é que normalmente é uma lógica meio que lógica de domesticação. Então as dicas normalmente giram em torno da pessoa dar reforço positivo quando a pessoa que se quer conquistar faz algo que ela quer, e dá um reforço negativo quando a pessoa que ela quer conquistar faz algo que ela não quer. E por aí já é meio estranho, né? Porque normalmente quem quer conquistar que tá ali numa posição mais inferior. Então, teoricamente, quem que teria que agradar seria a pessoa que quer conquistar, né? Mas as dicas normalmente se invertem. E é quase igual o nível mesmo de você adestrar um animal. Então se a pessoa faz determinada coisa, então você dá alguma coisinha para reforçar isso. Se ela te esnoba, então você dá um reforço negativo. É uma lógica meio de domesticar animal, assim, cara, é muito estranho. Lembrando que isso é tanto para coach de relacionamento querendo conquistar homem ou mulher, ou seja, público feminino ou masculino, tá? E assim, tem muita dica também que eu vi sobre dica de linguagem corporal, coisa como não tenha medo. É coisa como se fosse, pô, não tem como controlar o medo, né? A pessoa vai sentir medo. Emoção é uma coisa que não tem como se controlar, né? Eu vejo muito esses caras falando também. E não tenha medo, tenha uma posição ereta, ou seja, ele fala que não, você tem que se sentir à vontade, tem que sentar folgado, ocupando o espaço que você quer ocupar, sem se preocupar se está incomodando outros. E segundo essa lógica, então, né, um gordo que ocupa dois espaços, né, de algum assento, de algum lugar público, então, segundo essa lógica, ele seria uma pessoa que estaria com um comportamento de linguagem corporal mais acessível a, sei lá, conquistar a mulher, que não faz sentido nenhum. E ele fala também do tom ameno de voz, assim, que você tem que ter uma voz que não seja tão grave nem aguda. Além de tudo, o cara tem que se preocupar com a voz, né? Da hora ele tem que ficar se preocupando com a voz se não tá tão grave nem aguda. Olha o cúmulo que chega esse cara. Aí, o que eu acho muito esquisito é porque você vê como que é zoado, porque se você tem que reparar num monte de coisa ao estar interagindo com alguém, se você tem que reparar em tanto essas coisas, né? Ver se você não tá com medo, ou ver como você está posicionado, ou controlando a sua voz para não ficar grave nem agudo. Então a pessoa ela já está totalmente desconexa, né, da interação, da comunicação, porque ela fica já com a cabeça pensando em um monte desses negócios, querendo controlar como é que ela tá, como ela tá, se ela tá com medo ou não, ou se ela tá com a voz certa ou não. Ou seja, a pessoa que já se sentiria, já se sentiria bastante ansiosa com essa interação, com tudo isso para reparar e para consertar, aí que vai piorar ainda mais, aí que ela vai ficar mais ansiosa ainda, ou seja, piora, né? E também tem as outras dicas clássicas, né, como não seja bonzinho demais. E assim, é melhor ser bonzinho do que você fingir ou simular não ser bonzinho só para tentar conquistar alguém. Ou seja, provavelmente vai dar muito errado, porque normalmente esses papos de não ser bonzinho, a maioria dos caras, dos carinhos, eles vão entender errado, eles não vão saber, porque eles vão, enfim,
achar que é gelar a pessoa, ou tentar ser, vamos dizer assim, o sigma, ou falar pouco, ou não aceitar uma cerveja na hora que, quando você estiver tomando um Campari. Então, esse negócio de não ser bonzinho demais é uma dica muito genérica, né? Não tem muito nexo. Aí também entra naqueles papos, assim, esses papos de energia masculina e energia feminina, né? Normalmente atrelam essa energia masculina a uma coisa mais assertiva ou uma coisa mais proativa, produtivista, né? Atrelam também a energia feminina como se devesse ser com uma postura um pouco mais aberta, um pouco mais dócil, né? Um pouco mais ingênua, sorridente, que cuida, que não sei o quê. E assim, esse papo de energia masculina e feminina, ele realmente, ele desconsidera muito a gama, a diversidade das personalidades das pessoas em geral, porque as características, as dinâmicas das pessoas, elas são tantas e querer, né, justificar, colocar numa caixinha exatamente como o homem ou como a mulher deve ser ou deve agir de uma determinada maneira, como se só o homem pudesse agir desse jeito ou só a mulher pudesse agir de outro jeito, sendo que nós, seres humanos, nós temos personalidades e características e pensamentos totalmente diversificados e você vai jogar tudo isso fora para dizer que não, o homem só pode ser desse jeito porque tem que transparecer energia masculina, ou a mulher tem que ser desse jeito para transparecer energia feminina. Isso aí faz muito mais mal do que necessariamente ajuda, né, as pessoas, porque as pessoas elas têm que se abdicar, às vezes, de muitas coisas que elas são para agir de determinada maneira que elas acham que tem que agir, porque acreditam nesse tal de energia, e que desse jeito, na verdade, elas vão transparecer mais masculina ou mais feminina para conquistar alguém, realmente uma loucura.